Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a santa paz do Senhor. Glória a Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, um joinha, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio, pela honra de poder ministrar essa aula. Nós vamos estudar essa lição aqui, ó. Lições Bíblicas Betel, dominical, adultos, os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Nós já fizemos a nossa introdução, né? Nós vamos estudar essa lição aqui, ó, lição de número 2, que está datada para dia 11 de janeiro de 2026. O título dessa lição, Princípios Bíblicos para a Vida dos Discípulos de Cristo. Temos nosso texto áureo, a nossa verdade aplicada. O texto áureo se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo de número 23. E tudo quando fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. Verdade aplicada. A vida do discípulo de Cristo, em todas as áreas, é norteada pelos princípios bíblicos e pela indispensável ajuda do Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer que sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. Os objetivos da lição: primeiro, compreender como aplicar os princípios cristãos na vida diária. Segundo, reconhecer a relevância dos padrões bíblicos na vida cotidiana. Terceiro, enfatizar que viver aos valores cristãos conduz a um caminho de paz. Amém? Então aqui nós temos nosso texto de referência. Está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do 5 ao 9. Nós vamos fazer uma introduçãozinha nessa carta do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, do 5 ao 9. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, seja de algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Nós vamos fazer uma breve introdução nessa carta de Paulo, né? Que está aqui no nosso texto de referência, que está em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ver que essa carta vai falar carta da alegria, né? Paulo vai falar regozijai sempre no Senhor. Então, é a carta que Paulo escreve à igreja, é a carta da alegria. Perceba que aqui o texto áureo, que nós vamos iniciar pelo texto áureo. O texto áureo: o empregado que trabalha com zelo e integridade será galardoado. A recompensa pode até não vir do padrão, ela pode até não vir, né, do patrão, mas certamente vem do Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto áureo, o que a gente entende aqui? Que o empregado que trabalha com zelo, você que é empregado, trabalha com zelo, integridade, você é uma pessoa íntegra, será galardoado. Mas a sua recompensa, ela pode até não vir do seu patrão, mas certamente ela vem do Senhor. Amém? E aqui o texto de referência que eu li na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do 5 ao 9, Paulo fala à igreja sobre a necessidade de cuidarmos das nossas atitudes internas. Significa o Senhor está do nosso lado. Aleluia. Deus está do nosso lado. Isso é maravilhoso. Nas lutas, Deus está do seu lado.
Nas adversidades, Deus está do seu lado. E também, em breve, virá para defender a nossa causa e nos recompensar. Olha esse versículo 5 que significa que o Senhor está do seu lado, meu irmão. O Senhor está, minha irmã, do seu lado. Nós temos um Deus presente. Oh, glória! Agora, o verso de número 6, Paulo vai dizer que não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. O que Paulo quer dizer aqui? Várias são as causas de ansiedade. A ansiedade é o resultado quando olhamos para os problemas. Nós vamos ver que a doença do século hoje é o quê? Depressão e ansiedade. E aqui o Paulo vai dizer, pelo esse texto, que a ansiedade é o resultado quando olhamos para os problemas. Em vez de olharmos para Deus, olhe para Deus. O meu, seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se a ansiedade é uma doença, a oração é um remédio. Aleluia. A Bíblia vai dizer que nós temos armas espirituais. Então, olha aqui uma arma espiritual. A oração é um remédio. Aleluia. Agora o versículo de número 7. Olha o que Paulo vai dizer. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus é um exercício, protegendo nós dos problemas externos e dos temores internos. Olha, a paz de Deus, não essa paz do mundo, não. A paz, muitas pessoas têm paz quando tem dinheiro, mas a paz de Deus, o que é paz? Paz é companhia de Deus na adversidade. Aleluia. Vamos para o verso número 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Tudo que é verdadeiro, aqui possui qualidades morais de retidão e confiança. Os crentes devem pensar com retidão. Puro significa livre de mancha, pureza de pensamento, amável. Traz a ideia, significa ser agradável. E fama, tudo que é de boa fama. Falar favoravelmente significa falar palavras que são adequadas para ser ouvidas por Deus. Olha aqui, o caráter cristão, a virtude de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro discípulo de Cristo. Glória a Deus. Vamos avançar. Virtude, olha aqui. Discípulo de Cristo tem que ter virtude. Significa atitudes e ações do crente. Significa moral. Olha o versículo 9, para nós fechar esse texto de referência. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O versículo 9 significa, além de termos paz de Deus para nos guardar, agora temos o Deus de paz para nos guiar. Aleluia. Lembra que Paulo fala que Deus está perto? Além de termos paz de Deus para nos guardar, Deus está guardando, Deus está te livrando, um Deus de livramento. Agora temos o Deus de paz para nos guiar. É Ele que nos guia, é Ele que nos dá direção. É Deus que guia os meus e seus passos. Glória a Deus. Vamos avançar para os primeiro ponto aqui. Princípios bíblicos para um viver coerente. Ponto 1. 1.1, estudar a palavra e meditar nela. 1.2, amar o próximo. E 1.3, a transformação pelo Espírito Santo. Vamos ler a nossa introdução. Nesta lição nos conduzirá
na importante reflexão sobre o viver diário do discípulo de Cristo. Veremos que precisamos recorrer às Escrituras, pois nelas encontramos princípios que devem nos nortear todas as vezes, as áreas da nossa vida. Precisamos também de ajuda do Espírito Santo, pois não basta conhecer os princípios, é preciso aplicá-los no dia a dia, para a nossa contínua edificação e a glória de Deus. Vamos apontar aqui os princípios, bíblicos para um viver coerente. Viver segundo os valores cristãos é um compromisso do discípulo de Cristo, que deve aplicá-lo no seu dia a dia de maneira a refletir o caráter de Jesus. Nós vamos falar do fruto do Espírito. Ele apresenta o caráter de Jesus, o caráter do próprio Deus, o fruto do Espírito. Isso se manifesta em ações como praticar o amor, já perceba? Que já tem o primeiro fruto aqui, o amor. Então isso aqui mostra o caráter de Cristo, o amor ao próximo, pelo serviço, manter uma vida de oração e o estudo da palavra, para tomar decisões alinhadas à vontade de Deus. Em Romanos vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E cultivar virtudes do fruto do Espírito no nosso relacionamento. Lembra que eu falei? Que o caráter de Cristo vai demonstrar na nossa vida, na minha, na sua vida, através do quê? Do fruto do Espírito. 1.1. Estudar a palavra e meditar nela. A Bíblia é a revelação de Deus, é a fonte de alimento necessário para o nosso crescimento espiritual. 1 de Pedro 2:2. Ler e estudar as Escrituras, meditando nelas, ajuda o discípulo a conhecer a vontade de Deus e aplicá-la em sua vida diária. O salmista declarou que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Isso significa que ela guia o crente em sua jornada de fé, ao dedicar tempo para ler, refletir e aplicar as Escrituras. O crente se aproxima de Deus, vive segundo os seus princípios e reflete a Cristo em suas atitudes. Nós vamos ver que Pedro aqui, ele vai tratar, aleluia, vamos ler para ficar mais, 1 de Pedro 2:2. Olha que interessante essa palavra aqui de Pedro, 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2.2. Primeira Epístola Universal do Apóstolo Pedro 2:2. Desejai, aleluia, já fala que tem que desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional. Olha que interessante. Não falsificado, para que por ele vades crescimento, para que por ele vades crescendo. Olha que interessante. Não leite falsificado, para que por ele vades crescendo. Oh, glória! Então nós vamos ver aqui, Pedro vai falar do leite, Olha que interessante. Os bebês recém-nascidos agem como sua vida dependência da próxima refeição. Assim também os cristãos devem mostrar sua ânsia pela palavra de Deus. Nós também devemos beber regularmente o leite da verdade. Aleluia. A palavra de Deus, ela é leite. A palavra de Deus, ela é carne. A palavra de Deus, ela é pão. A palavra de Deus, ela é mel. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é eficaz, mais penetrante. Então nós vamos ver aqui, para você ser um discípulo de Cristo, estudar a palavra, meditar nela. Lembra que vai dizer lá no Salmo 1? Meditar na palavra de dia e de noite. Aleluia. Então, isso é a vida do crente. Palavra, meditar na palavra, oração e jejum. Jejum, oração e palavra de Deus. Então Pedro vai dizer aqui que a Bíblia é a revelação de fonte de Deus, é o alimento. Pedro vai tratar aqui desse leite, que é o alimento na vida do crente. Glória a Deus. Ler e estudar, meditando nelas, ajuda o discípulo a conhecer a vontade de Deus. É o nosso alimento, é o nosso guia.
A palavra de Deus não nos dá direção, é decreto. A palavra de Deus é mandamento. Aleluia. Vamos avançar mais um pouco. 1.2, amar o próximo. Amar o próximo, conforme ensinado por Jesus em Mateus 22:39, é o princípio central da vida cristã, que reflete o coração de Deus e a essência de uma nova vida em Cristo. Na prática, isso significa demonstrar amor genuíno e altruísta por meio de ações concretas, como oferecer ajuda a quem precisa, perdoar ofensas, ouvir em empatia ou compartilhar recursos com generosidade. Essas atitudes não se limitam a amigos e familiares, mas se estendem a todos, testemunhando a graça de Deus no mundo. Lucas 14:13, versículo de número 14. Lucas, capítulo 14, 13 e 14. Então, Pedro já vai tratar aqui do alimento, né, do leite racional. E aqui, amar o próximo, né? Jesus sintetizou a lei no amor e não em preceitos rituais. Jesus sintetizou a lei no amor e não nos preceitos rituais. O amor a Deus e ao próximo é o fim último da lei. O amor a Deus e o amor ao próximo é o fim último da lei. Quem ama, cumpre a lei. Aleluia. Jesus, vai perceber que Jesus foge do legalismo dos fariseus, que impunha fardos pesados sobre os homens. O fato novo abordado por Jesus, aqui em Mateus, foi unir esses dois mandamentos. Qual que é os dois mandamentos? Que resume os 10. Amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a ti mesmo. Os dois mandamentos que resumem toda a lei. Amar a seu Deus de todo o vosso coração e amar o próximo como a ti mesmo. Paulo vai falar, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, sem amor nada seria. Então, o amor, olha, nos frutos do Espírito, o amor vem primeiro. A Bíblia vai dizer, como conhecereis que são os meus discípulos? O amor. O amor a Deus. O amor ao próximo. O que é amar o próximo? Eu pensava que amar o próximo é amar o meu vizinho, o meu parente, meus irmãos na igreja. Não. É amar aquela pessoa que você não conhece. Amar aquela pessoa que aparece na sua frente. Não é estreito, meu? Amar o próximo. Vamos avançar. 1.3. A transformação pelo Espírito Santo. O crescimento espiritual não é um esforço apenas humano, mas uma obra do Espírito Santo, que transforma o discípulo à imagem de Cristo. Permitir que o Espírito Santo guie nossos pensamentos, decisões e ações é fundamental para nós submetermos a Deus e seus princípios. Isso envolve reconhecer áreas de pecado e buscar a renovação da mente com os pensamentos de Cristo. Romanos 12.2. Paulo exorta aos que antes estavam mortos em ofensas e pecados, Efésios 2:1, e agora receberam vida pelo Espírito de Deus, vida que também deve ser controlada pelo Espírito. Gálatas 5:22. Então Paulo vai dizer que nós estávamos mortos, né? Falar da nossa salvação. E Cristo nos revivificou. Nós estávamos mortos por causa do pecado. Mas Jesus trouxe vida e vida com abundância. Quando nós cremos em Jesus, nós passamos da morte para a vida. Verdades que chamam a atenção. Os nossos corpos são consagrados. O seu corpo, meu irmão, é consagrado a Cristo. Paulo ordena uma entrega definitiva em Romanos 12.2 do corpo do Senhor. Paulo vai dizer, rogo-vos, irmãos, pela compaixão, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Isto é consagrado. O que significa consagrado? Separado, reservado para o serviço de Deus. Isso que significa, aleluia, você, né, pegar o seu corpo e separar. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. O seu corpo é consagrado. Você é separado e reservado para o serviço de Deus. E aqui Paulo vai falar em Efésios 2:1, né? Em primeiro lugar, o homem estava morto. E Jesus nos deu vida.
Paulo está falando da morte espiritual. Antes de Cristo, o homem estava vivo para antes de Cristo, o homem estava vivo para as atrações do pecado, mas morto para Deus. Perceba que o homem estava vivo para o pecado, as atrações do pecado. A nossa carne ela inclina para o pecado. Mas Paulo vai dizer, mas morto para Deus. Vivo para o pecado, mas morto para Deus. Mas Deus nos vivificou. Aleluia. Aí nós vamos ver aqui, vamos falar de algumas verdades a respeito do fruto do Espírito, que está aqui em Gálatas 5:25. Trazer algumas verdades, né? Que Paulo vai trazer aqui o fruto do Espírito. A primeira verdade, a natureza do fruto. A segunda verdade, sua variedade. Terceiro, seu cultivo. O fruto que Paulo está tratando é a criação do Espírito Santo. O fruto que Paulo está tratando é a criação do Espírito Santo. O Espírito Santo produz em nós o seu próprio fruto. O Espírito produz em nós o seu próprio fruto. O fruto do Espírito é o que? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 virtudes, né? Vamos avançar. Nós temos aqui o nosso ponto 2, o padrão bíblico para a vida. 2.1, cultivando um caráter puro. 2.2, resistindo às tentações. E 2.3, cultivando o amor fraternal. Vamos ler aqui. O padrão bíblico para a vida. O padrão bíblico para a vida do discípulo de Cristo é viver em santidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Santidade, amor e obediência à vontade de Deus, conforme revelado nas Escrituras. O profeta Miqueias nos exorta a praticar a justiça, amar a misericórdia e andar em humildade com Deus. Miqueias 6:8, revelando um padrão que envolve alinhar pensamentos, palavras, ações aos ensinamentos bíblicos. Na prática, isso significa cultivar um caráter marcado pelo fruto do Espírito. Lembra que eu trouxe algumas verdades a respeito do fruto do Espírito? Gálatas 5:22-23, priorizando o amor. Você vê que o amor é a característica do discípulo de Cristo, né? Ao próximo, a busca pela justiça, a demonstração da bondade em todas as esferas da vida, desde as decisões pessoais até as interações comunitárias, tudo para glorificar a Deus e cumprir o seu propósito. Perceba que qual que é o propósito? Glorificar a Deus. O propósito dos frutos do Espírito é o quê? Glorificar a Deus. Que interessante isso, né? O fruto do Espírito. O padrão bíblico, né? O fruto do Espírito. Vamos falar mais um pouco do fruto do Espírito. As obras da carne são resultado do nosso labor. As obras da carne são resultado do nosso labor. Agora, o fruto do Espírito, olha que contraste. O fruto do Espírito é a realização do Espírito em nós. Olha o contraste. Mas o fruto do Espírito tem origem sobrenatural. Glória a Deus. Essas 9 virtudes são como que gomos de um mesmo fruto. Essas 9 virtudes são como que gomos de um mesmo fruto. Não podemos ter um fruto e ser desprovido dos outros. Tá vendo? Que interessante. Eu não posso ter um fruto bom e desprovido dos outros. Olha que interessante. Vamos avançar? 2.1, cultivando um caráter puro. Paulo advertiu Timóteo a se manter puro. Conserva-se a ti mesmo puro, 1 Timóteo 5:22, na vida cristã. Manter-se puro é essencial, porque Deus não convive no meio da impureza. Hebreus 12:14. O profeta Isaías ressalta que a impureza nos separa de Deus. Isaías 59:2. Portanto, devemos nos afastar de tudo que nos contamina, perseverando em viver como discípulos dignos de ser templo
santo para o culto a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1. Vamos ver o que Paulo quer dizer aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 5:22. Nós vamos ver que um líder imaturo, ele é um desastre. Há muitos líderes que você conhece, eu conheço, que deveria estar sendo cuidado. Ele primeiro deveria estar sendo o quê? Cuidado. Mas estão cuidando do rebanho. Antes precisam cuidar de si mesmo. Olha que Paulo vai falar para Timóteo. Vamos ler aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo 5:22. Primeira Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo 5:22. 5:22. Vamos ler aqui. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te mesmo puro. Ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Olha o que Paulo está conversando com Timóteo. Conserva-te puro. Oh, glória. E aí vamos ver que Paulo vai tratar. 2 Coríntios 7:1. Vamos ler? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda imundícia, olha aqui, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação, Paulo tratando da santificação, e no temor de Deus. A Bíblia vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Olha que Paulo está tratando aqui. O aperfeiçoamento, a nossa santidade no temor do Senhor. Olha o que Paulo vai tratar aqui. Não somente devemos descartar e despojar-nos de todo tipo de contaminação e impureza, mas também nós tornarmos progressivamente semelhantes a Jesus. Aleluia. Está vendo? A recomendação do apóstolo Paulo. Vamos avançar. 2.2. Resistindo às tentações. O Espírito Santo capacita o cristão para resistir às tentações ao pecado. 1 Coríntios 10.13. Ter compromisso com a vigilância espiritual, fortalece a fé e promove maturidade espiritual. Paulo escreveu aos Gálatas sobre os riscos da vida carnal, como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, entre outras. Ele ressaltou ainda que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19-21. Diante de tamanha gravidade, devemos buscar nos encher do Espírito e viver em constante santificação. Então, mais uma ordenança do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo vai tratar aqui. Paulo já tinha advertido, nós vamos ver, os crentes lá em Corinto, lembra? A fugirem da fornicação. Agora, Paulo vai advertir a fugir da idolatria. Mas vamos ver aqui a prostituição. Paulo fala para fugir da prostituição. Refere-se toda sorte de pecado sexual. Impureza, que significa impureza dos atos, palavras, pensamentos, intenções do coração. Isso que significa impureza. Lascívia, essa aqui é uma lista que tem, né? Significa libertinagem. Trata-se de um apetite libertino. Olha aí, Paulo tratando desses assuntos. Vamos lá avançar? 2.3. O amor fraternal. Um dos princípios da vida cristã é cultivar o amor fraternal. Romanos 12.10. Isto é aquele que entre os irmãos. É o amor que faz a pessoa não buscar os próprios interesses. 1 de Pedro 13.8. E se expressa em ações concretas. 1 Tessalonicenses 4.9. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedar os anjos. Hebreus 13:1 e 2. Então, nós devemos, olha o que Paulo vai falar aqui, amar
os nossos irmãos em Cristo Jesus. Olha que o Pedro está falando aqui, relacionamento com irmãos. A prova do nosso amor a Deus é o nosso amor aos nossos irmãos. Então, você é discípulo de Cristo, a prova do seu amor a Deus é o nosso amor aos irmãos. Se você é um discípulo de Cristo, né, essa aqui é o nosso padrão. Esse é o nosso padrão. Amém? Vamos avançar para estar concluindo. Ponto 3, a vida cristã. 3.1, a vida em paz com todos. 3.2, a vida vitoriosa. E 3.3, a vida de adorador. 3.0, né? A vida cristã. A vida cristã é um caminho de paz que inclui adoração exclusiva a Cristo. Isso se reflete desde os nossos relacionamentos pessoais até a maneira como atuamos no mundo. 3.1. A vida em paz com todos. Jesus nos oferece uma paz que excede todo o entendimento humano, diferente do que o mundo oferece. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14, 27. Assim os discípulos de Cristo são chamados a seguir a paz com todos. Hebreus 12.14. Ou seja, viver harmoniosamente, né? Um viver harmonioso, né? Viver harmoniosamente. Viver, glória a Deus, com harmonia, né? Como todos que cercam diariamente. Essa paz habita em nosso interior e nos acompanha por onde andarmos. O discípulo de Jesus tem a vida pautada no Evangelho e vive em paz com todos, pois tem a paz de Deus e o conhecimento de que essa é uma ordenança bíblica. Romanos 12.2. Então nós temos que viver com harmonia, né? Ponto 3 aqui, a vida cristã. Hebreus 12.14. Uma vez que Deus é o Deus de paz, devemos lutar pela paz com todos os homens. Nós vamos batalhar, né? Tanto a paz e a santificação precisam ser, aleluia, precisam ser buscadas, né? A paz e a santificação, ela precisa ser buscada. E aqui nós 3.2, que é a vida em paz com todos e a vida vitoriosa. Nós vamos ver aqui em João, né? 4:24, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui que a adoração precisa ser bíblica, né? Que nós aqui vai falar da vida de um adorador, né? Nós falamos aqui da vida em paz com Deus, a vida vitoriosa, né? A vida vitoriosa, a vida cristã vitoriosa é marcada por uma fé inabalável em Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que guia o crente a superar desafios, a viver em plenitude espiritual. É um caminho de confiança na graça divina, no qual a oração e a leitura da palavra e a obediência aos princípios bíblicos fortalecem o coração para enfrentar provações com coragem e esperança. Lembra que o salmista vai dizer? Escrevi a tua palavra no meu coração, para não pecares contra ti. Lembra lá falando da fé, em Efésios 6, que nós temos o escudo da fé. A fé tem um nome. Qual o nome dela? Qual o nome do... É o escudo da fé. O escudo vai te proteger, meu. A fé, como é que está a sua fé? Lembra da fé de José? A fé de José estava lá em cima. José passando por tudo aquilo, jogado num calabouço, sendo traído, mas a fé de José, ela estava em Deus. Glória a Deus. Essa vitória não significa ausência de dificuldade, mas a certeza de que Cristo, o crente, encontra o propósito, paz e força para perseverar, refletindo o amor e a verdade em todas as áreas da vida. E nós já estamos aqui concluindo, né? 3.3, a vida do adorador. Deus criou o homem para que o adorasse. João 4:24. Adoração é o princípio da vida cristã, que envolve louvor, oração e obediência. Independente da circunstância, é um chamado para viver em comunhão na íntima com o Criador, reconhecendo sua soberania e o amor em todos os momentos. Seja alegria na adversidade, o adorador busca refletir a glória de Deus em seus pensamentos, ações, palavras, como está escrito em João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.
Jesus vai ter ali vai falar com aquela mulher, e aquela mulher ela fala, Senhor, mas eles dizem que é para adorar em Jerusalém ou em Gerizim. Uns dizem que é para adorar em Jerusalém, outros dizem que é para adorar em Gerizim. Aí o Senhor vai responder para ela, mulher, vem a hora e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão Pai em espírito e em verdade. O que Jesus queria dizer é que agora a adoração é no coração. Não que você não precisa mais da igreja, mas ali Jesus está querendo dizer que a adoração agora é no coração. A igreja tem sua importância, mas Jesus está dizendo, não, agora a hora chegou, que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então vamos falar um pouco da adoração. A adoração precisa ser, em primeiro lugar, bíblica. Deus não se impressiona com polpa, aleluia. Não, Deus não se impressiona com isso, meu irmão. Ele busca a verdade no íntimo, no seu coração. É aí onde Deus habita, no coração contrito e quebrantado. Em segundo lugar, a adoração precisa ser sincera, aleluia. Sincera, sinceridade. A adoração precisa ser em espírito e em verdade. Ou seja, de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. Glória a Deus. Concluindo, a nossa conclusão, podemos considerar que viver de maneira coerente a um discípulo de Cristo é resultado da ação divina, mas requer perseverança na oração, discernimento na aplicação dos princípios bíblicos em todos os aspectos da vida, como a indispensável ajuda do Espírito Santo. Assim damos um bom testemunho de vida perante a sociedade e o nome do Senhor é glorificado. O propósito é que o nome do Senhor seja o quê? Glorificado. Esse é o meu propósito. Para isso nós fomos criados, para adorar o Senhor. E o propósito dessa minha e da sua adoração é glorificar a Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, que esse vídeo possa abençoar a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Amém.